Olá, estamos de volta com mais um TRT das Gerais. Chegou a hora de ficar sabendo das decisões e curiosidades da Justiça do Trabalho em Minas. Confira os destaques de hoje. Justiça do Trabalho promove grande leilão com mais de 500 itens e alguns inusitados, de cerveja a carro forte. Todo esforço é válido para quitar dívidas trabalhistas. TRT Minas se solidariza com quem aguarda transplante e apoia a campanha de doação de medula óssea. No Encurtando Distâncias, vamos até Pinhuí, que fica no centro-oeste mineiro. A cidade ganhou um posto avançado da Justiça do Trabalho. E uma reportagem especial sobre o trabalho. E vamos falar ainda sobre o Dia do Advogado que está chegando. Tudo isso e muito mais agora no TRT das Gerais. De executar a dívida trabalhista, se o devedor não paga e tem bens, eles podem ser penhorados e ir a leilão. Em Minas, um dos leilões unificados, promovido pela Justiça do Trabalho, ofereceu bens como abacaxi em calda, roupas femininas e até um carro forte. Aparelhos de televisão, motos e até mesmo mais de 1.800 caixas de cerveja. Difícil de acreditar, mas qualquer bem é aceito na hora de quitar uma dívida trabalhista. Esses e centenas de outros itens foram leiloados pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais. O próprio juiz determina qual que é o bem que é para ser penhorado. Agora, quando não vai, o oficial vai em loco e lá ele procura um bem que seja de melhor comercialização. E agora nós estamos com uma proposta que nós pedimos ao corregedor de uns tablets para que o oficial tenha mais condição de consultar os sites de comércio para fazer uma avaliação ainda mais precisa. Na lista, itens cobiçados, como 3 vagas de garagem neste prédio. Há também objetos curiosos, como um carro forte e um lote com 59 roupas femininas. Por exemplo, nós temos aí mais de 7 mil latas de doce de abacaxi em calda. E mais de 1.800 garrafas de cerveja. Aliás, esse eu acho que é uma das que mais despertou curiosidade e interesse, né, das pessoas. Mas sempre tem coisas diferentes que até a gente como leiloeiro fica surpreso com o que vem para leilão. Este é o segundo leilão nacional da Justiça do Trabalho. A expectativa é arrecadar em todo o país mais de 2 bilhões de reais. O dinheiro será repassado aos trabalhadores que já ganharam processos na Justiça. No auditório, cerca de 300 pessoas. Olhares e ouvidos bem atentos para levar para casa o lote desejado. Imóvel específico, um lote de Betim que está leiloando próximo ao Clube do SESI. O imóvel do Jardim Canadá. Veículos. A procura de uma moto ou um carro. Depois de uma disputa acirrada, Ramon conseguiu arrematar um lote no condomínio na cidade de Esmeraldas. O lance mínimo era de R$ 13.500 e foi vendido por R$ 70 mil. Tinha uns 100 mil para gastar. O condomínio é muito bom. O leilão faz parte da segunda Semana Nacional de Execução Trabalhista. A execução é uma atividade permanente nas varas do trabalho e a Semana Nacional da Execução Trabalhista é simplesmente para colocar o foco nessa fase do processo trabalhista, que é extremamente importante, e chamar a atenção para o fato de que várias sentenças são descumpridas por parte do condenado, que o cumprimento espontâneo poderia evitar vários atos processuais e muito trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho. Mas execução é trabalho dos juízes e das varas e das partes durante o ano inteiro. Milhares de pessoas aguardam no Brasil a tão esperada notícia de que um órgão ou tecido de que tanto precisam está disponível para transplante. Essa espera não é nada fácil. Quanto mais rápido aparecer um doador, maior a chance de salvar uma vida. O TRT Mineiro apoia esta campanha. Um doador compatível? Essa é a esperança de quem aguarda para fazer um transplante. Quem sofre de leucemia, uma espécie de câncer no sangue, não é diferente.
também aguarda, mas nesse caso, um doador de medula óssea. A espera não é nada fácil, mas sempre tem alguém para dar exemplo de solidariedade. É o caso deste universitário, que se cadastrou como doador e teve a oportunidade de salvar a vida de uma criança nos Estados Unidos. A vontade de ajudar o próximo, né? A gente hoje em dia tem que pensar sempre nisso e o fato de você poder salvar a vida de uma pessoa, eu acho que é motivo suficiente para te levar a doar uma medula, né? Para aumentar o número de doadores e aliviar o sofrimento de quem espera mais chances de cura para a leucemia e outras doenças do sangue, foi criado o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, que funciona há mais de 10 anos. No início, eram apenas 12 mil inscritos, mas hoje o Brasil já tem um dos maiores bancos de doadores do mundo. O Cadastro de Medula Nacional tem cerca de 2.700.000 pessoas cadastradas e na medida que a gente usa, né, é o terceiro banco do mundo e na medida que a gente usa os bancos dos outros países, a gente aumenta muito esse cadastro e aumenta a chance do paciente. Para ser um doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 54 anos de idade, gozar de boa saúde e ter muita vontade de ajudar o próximo. Fazer parte desse banco de doadores é bem simples. Basta comparecer ao hemocentro mais próximo e apresentar um documento de identidade com foto, fazer o cadastro, tirar um pouquinho de sangue para teste e pronto. O doador já está cadastrado. Ele chega, né, faz um pequeno cadastro, colhe os 5 ml de sangue e pode voltar para casa e quem sabe salvar uma vida. Ao contrário do que muitos pensam, o procedimento para a retirada da medula óssea é seguro e o hospital oferece todo o suporte que o doador necessita. É um procedimento seguro, né? É uma doação, a única doação que a gente consegue fazer em vida, né? Porque de órgãos você tem que estar morto para ser doador, né? Em vida você pode doar mais de uma vez. Existe muitas crianças que estão precisando, muitos adultos precisando, que não acham doador, que morrem na fila, precisando de viver, né? O filho de Lauriene conseguiu o doador compatível depois de uma longa espera. Agora ela comemora. O coração não cabe de alegria, ainda mais no caso do meu filho, que a doença dele, a literatura médica não tem um prazo de vida igual ele teve após a descoberta da doença e ficar mais de um ano esperando por um doador e realmente ele aparecer é uma sensação assim indescritível. Eu estava na vida da minha mãe, que pôs eu no mundo e eu estou pondo ela no mundo de novo. Quem realmente dá valor à vida sabe a importância da solidariedade e o quanto ela faz bem para doadores e pacientes. Sai anestesiado de felicidade. Vamos agora a Pinhuí, cidade que fica no Oeste Mineiro, a 256 quilômetros de Belo Horizonte e que acabou de ganhar um posto avançado da Justiça do Trabalho. Pinhuí está localizada na região oeste de Minas Gerais, a 256 quilômetros da capital mineira e conta com aproximadamente 33 mil habitantes. A economia do município gira em torno da agropecuária, com destaque para o café, milho, feijão e o leite. Recentemente, a cidade ganhou um posto avançado da Justiça do Trabalho. A unidade está vinculada ao Foro Trabalhista de Passos e atende aos municípios de Capitólio, Doresópolis, Guapé, São Roque de Minas, Vargem Bonita e a própria cidade de Pinhuí. Assim como os outros postos, a nova unidade passa a receber ações trabalhistas, protocolizar petições, realizar audiências e proferir julgamentos em primeira instância. Você conhece a história do trabalho no mundo? Sabe como surgiu? E o sentido da palavra trabalho? É o que você confere agora, na reportagem especial de Walter Salles. O mundo do trabalho é cheio de contradições. Para uns, o trabalho é confortável, feito com equipamentos de última geração.
para outros difícil, pesado, jornadas longas. Estamos na era dos grandes avanços tecnológicos, mas ainda convivemos com trabalho escravo, adultos desempregados e exploração de mão de obra infantil. Mas afinal, o trabalho é um mal ou um bem? Ele pode ser fator fatigante ou fator equilibrante, porque o não trabalho causa mais danos do que, às vezes, o muito trabalho. Porque o trabalho é que é a nossa realização como pessoa, né? O trabalho é que qualifica o profissional. De modo que o grande desafio atualmente é você ter um trabalho que a pessoa se realize com ele, sem precisar adoecer por causa dele. O local de trabalho é para o trabalhador ganhar a vida, não é local para encontrar a morte ou para encontrar doenças. Lá nos primórdios, no início da história da humanidade, o homem trabalhava para retirar alimentos da natureza e buscar abrigo. A partir do domínio do fogo e da construção de ferramentas, o trabalho passou a ser dividido e começou a exploração do homem pelo homem. Na Grécia Antiga, em Roma, o trabalho era realizado pelos escravos. Ele não era visto como uma atividade nobre. Tanto que a palavra trabalho, ela veio do tripalho, que era um instrumento de tortura do boi, né, dos animais de carga. Então, ele se identificou e veio, né, a origem da palavra trabalho veio justamente desse conceito tripalho, que dizia justamente sofrimento. Então, ele era visto dessa maneira e era realizado pelos servos. Os nobres tinham atividades mais honrosas, iam para a guerra, para as cruzadas, né? Eram outras atividades. Tem início outra parte da história, as fábricas, onde os trabalhadores ficaram mais juntos e aprenderam que a união faz a força. O direito do trabalho nasceu basicamente pela força dos trabalhadores, ou seja, os próprios explorados, oprimidos, criaram seu direito. E isso nos mostra também a importância do sindicato. Na verdade, o sindicato tem não só importância para ajudar a criar o direito, como também para fazer o direito funcionar. A luta entre capital e trabalho parece não ter fim. Este sindicalista, que foi deputado constituinte, levanta uma bandeira em defesa do trabalhador brasileiro. O direito de organização, que é fundamental, e para que o trabalhador exerça esse direito de organização, ele precisa ter a garantia de que ele poderá exercitar esse direito e não ser punido com a despedida sem justa causa. As pressões causadas pela crise do emprego, exigência de produtividade, mercado competitivo e as novas tecnologias afetam a saúde do trabalhador. O trabalho atualmente é cada vez mais tenso, intenso e denso. O que significa o trabalho mais denso? No mesmo espaço, na mesma quantidade de horas, se produz mais coisas pela revolução da produtividade. Ele é mais intenso porque exige uma produção acelerada para atender às demandas. E com essa busca de custo reduzido, custo baixo, as pessoas, então, estão exigindo mais e mais do trabalhador com políticas motivacionais, algumas exacerbadas, que têm levado a muito adoecimento e a transtornos mentais no local de trabalho. No próximo bloco você confere. Funcionária obrigada a ficar várias horas em pé recorre à Justiça do Trabalho. E no Profissão da Hora, o bacharel em Direito. Alguns preferem advogar, mas muitos optam por seguir carreira jurídica. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Na cidade de Passos, a 371 quilômetros de Belo Horizonte, uma trabalhadora recorreu à justiça porque ficava mais de 12 horas em pé. Confira na reportagem de Aline Dias. 6 horas andando de um lado para o outro. Assim é a rotina de Tássia. A vendedora nem imagina quantos quilômetros percorre dentro da loja. Atende um cliente, atende outro e só percebe que está há muito tempo em pé quando as pernas começam a doer.
Às vezes a gente dá uma escapadinha, né? Tem que assentar um pouquinho, descansar a perna um pouco, porque ficar em pé o dia inteiro é muito cansativo. O banco fica reservado para os momentos de folga. A gerente sempre recomenda que as vendedoras descansem quando não tem nenhum cliente na loja. As meninas, quando entram na empresa, claro, né? Elas têm 1 hora de almoço, né? Para o intervalo, né? Para fazer a refeição. E no decorrer dos dias, elas acabam, né, no atendimento, quando elas se sentem um pouco assim, cansadas, a perna um pouco assim, né, dolorosa, elas dão uma sentadinha. Segundo este angiologista, ao ficar muito tempo em pé, aumenta a chance da formação de varizes, que aparecem quando as veias estão dilatadas. Alguns exercícios simples podem evitar o cansaço e a dor nas pernas. Esse movimento de levantar e abaixar os pés. Se puder levantar um pouco as pernas também para facilitar a drenagem do sangue. Outras medidas preventivas são o uso das meias elásticas e a própria atividade física, que leva a um condicionamento melhor da musculatura das pernas. Se a pessoa puder, durante esse período de trabalho, sentar um pouco, deixar a perna descansando um pouco para cima, um pouco elevado, o membro inferior, né, as pernas, isso vai facilitar a drenagem do sangue e melhorando então a circulação naquele membro inferior. Trabalhar 8 horas em pé e na mesma posição. O que parece impossível para muita gente aconteceu na cidade de Passos, a 350 quilômetros de Belo Horizonte. A trabalhadora de uma granja não tinha nem 1 minuto para descansar. Ir ao banheiro era praticamente proibido. Inconformada com a situação, ela decidiu procurar a Justiça do Trabalho. O processo foi julgado no TRT Minas. A Justiça condenou a empresa ao pagamento de R$3 mil à trabalhadora por danos morais. Segundo o desembargador Emerson Lage, foi comprovado que a trabalhadora tinha uma única pausa para o jantar e o supervisor ficava com um relógio na mão sempre que ela ia ao banheiro. É dever do empregador dar a condição de trabalho, dar um ambiente de trabalho psicofisicamente sadio ao trabalhador. Então, todas as condições que possam favorecer a condição humana do trabalhador, respeitando a sua dignidade como tal, devem ser perseguidas pelo empregador como um primado do exercício do desempenho da sua atividade econômica. 11 de agosto está chegando, é o dia do advogado, do magistrado e também dos cursos jurídicos. Nós antecipamos a data e resolvemos prestar uma homenagem especial. No Profissão da Hora, você vai saber como é o dia a dia do profissional de direito. Uma voltinha rápida nos corredores da Justiça do Trabalho de Minas Gerais e topamos com centenas destes profissionais da hora, os advogados e os magistrados. Terno e gravata tornam a aparência distinta. O dom da fala e a capacidade de argumentar não impedem que eles vivam uma verdadeira roda viva entre centenas de audiências e prazos processuais. Uma correria, eu estou vindo de São Paulo aqui para Belo Horizonte para fazer uma audiência de acidente de trabalho. De fato é corrida por causa das audiências. É um desafio, todo dia é um desafio novo. É uma situação que exige da gente muita atenção, cuidado. Muito estudo, muito trabalho, muito prazo. E o juiz? Dura. Muito dura. Estou saindo agora com os processos porque a vida de magistrado ela não se resume às salas de audiência. Uma média de 15 audiências diárias, de segunda a sexta-feira, sentenças a média de 3, 4 diárias e, estatisticamente, cerca de 900 despachos por semana. Será que os advogados e magistrados têm mais alguma coisa em comum, além de correr atrás de prazos de audiências? Eles dividem o fato de terem passado meia década em uma faculdade de direito. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade. Quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas, entra o trabalho do advogado, que é o de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal. Direitos mais advogado é igual justiça. O advogado é responsável pela defesa das pessoas, pela sua liberdade, pela sua honra. Daí a importância do exame de ordem, sobretudo para o jurisdicionado, de ser bem atendido e defendido por um advogado que tenha demonstrado tirocínio e capacidade para o exercício dessa nova função. Os profissionais com formação em direito podem advogar ou seguir a carreira jurídica. Neste caso, prestam concursos públicos para juízes, delegados, procuradores e defensores públicos.
São muitos os ramos do direito: administrativo, constitucional, civil, comercial, da criança e do adolescente, ambiental, internacional, penal e criminal, previdenciário e tributário e, no nosso caso, o direito trabalhista. A Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela criou as grandes indústrias, ela trouxe o embrião da classe operária. Não havia nenhuma interferência estatal determinando, por exemplo, uma jornada máxima de trabalho, a idade mínima para iniciar o trabalho, proteção ao trabalho da mulher, proteção ao trabalho da criança, proteção ao próprio trabalho do homem. Não havia nada disso. Então, esse primeiro embrião surge daí. As grandes indústrias trazem com elas sua antítese, que é a própria classe trabalhadora. E desses embates, em que os trabalhadores, em um primeiro momento, gostariam de ter melhores condições de vida e melhores condições de trabalho, junto com a luta que eles também levavam na sociedade, em termos de ter sua voz ativa, é que vai ser no embrião do surgimento do direito do trabalho. Eu acho que é essa sensação, essa alegria de conseguir resolver processos, de resolver vidas de pessoas que merecem, que precisam desse resultado, que a gente procura prestar e dar com a maior isenção, né, e de toda forma técnica e amor também possível. Mas eu acho que é essa sensação de estar levando alguma coisa para as pessoas que são necessárias para a calma, para a paz. É isso aí, pessoal. Está chegando o dia 11 de agosto e nesse dia comemoramos a criação dos cursos jurídicos, o Dia do Advogado e o Dia do Magistrado. A todos vocês, parabéns do Profissão da Hora. Nas horas vagas de hoje, você vai conhecer um servidor da Justiça do Trabalho que é escritor e ainda tem um site sobre humor. Confira agora na reportagem de Fabiano Frade. O Nas Horas Vagas de hoje fala sobre literatura, com um servidor da Justiça do Trabalho desde 2005 e que tem muitas obras publicadas. O nome dele é Ricardo Vieira. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Bem, falando um pouco entre parênteses um pouco da minha história, na verdade, eu já tive visão normal, até os 7 anos de idade. E o engraçado é que quando eu enxergava, eu não gostava de estudar de jeito nenhum. E depois que eu perdi a visão, eu sou do interior, na cidade que chama Raul Soares. Vim morar em Belo Horizonte no colégio interno, específico para deficientes visuais com 11 anos de idade. Aí que eu comecei a aprender a gostar de ler e não parei mais. Hoje literatura é uma grande paixão que eu tenho. Ricardo, são 6 livros, romances, crônicas, muitas histórias. O primeiro livro são crônicas, ele se chama Humor Amargo, contém crônicas de temas diversos, como futebol, música, política, economia. E se chama Humor Amargo porque eu trato de fatos reais, que nós rimos no dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é triste. Por exemplo, a situação da nossa política. E são 3 peças teatrais. O Bagatela, que é uma crítica bem humorada ao Congresso Nacional. O Beijo da Morte, é mais uma crítica ao Congresso Nacional. E o Fantástica Belo Horizonte é uma crítica à educação, ao transporte público e ao sistema de saúde, especificamente em Belo Horizonte. E são 2 romances. O Greve Geral, que faz uma reflexão sobre as condições sociais dos trabalhadores da iniciativa privada, e o Diferenças Iguais, que retrata a educação dos portadores de necessidades especiais nas escolas comuns. Quando eu falo da educação, da dificuldade de encontrar material didático, do despreparo das autoridades, no caso do governo e dos professores, para lecionar para esses portadores, e desses problemas gerais que a gente encontra nas escolas, da escassez de material didático, pedagógico. É isso que eu estou retratando de Diferenças Iguais. Ricardo, como é que você faz para conciliar o trabalho desenvolvido no TRT com o ofício de escritor? A literatura, para quem escreve, ela exige uma certa renúncia. Às vezes a gente tem que deixar de
de passear, tem que abrir mão de alguma espécie de lazer para praticar literatura, que para mim também é um grande lazer. Eu queria que você terminasse a nossa entrevista com uma frase, um momento marcante, algo interessante que você leu em uma das publicações que queira dividir com a gente. Gostaria de destacar uma frase de Júlio Verne, para mim um dos maiores escritores que nós já tivemos. Tem uma frase muito bonita que fala assim, ó: mas quando tudo falta um homem, no instante em que se vê sem recursos, quando pensa que chegou a hora de sucumbir à dor, então manifesta-se a intervenção da providência. Ricardo Vieira foi o nosso entrevistado do Nas Horas Vagas de hoje. Quem quiser ter mais informações sobre os livros, pode, de repente, aí entrar na internet no www.humoramargo.com.br. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso aí na literatura. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. O TRT das Gerais fica por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Tchau!